Imagine viver uma vida em que a morte seja um pensamento único e inevitável, onde cada reflexão traz consigo um peso, como se fosse uma maldição, na qual seu castigo é dedicar cada dia da sua vida para refletir sobre o fim comum a todos nós, a morte. Michel de Montaigne viveu exatamente dessa maneira. Em 1563, aos 30 anos, ele perdeu seu melhor amigo, Etienne de la Boétie, para uma praga. E isso mudou para sempre o rumo da sua vida e seu relacionamento com a morte. Na realidade, se eu comparar o resto de minha vida àqueles 4 anos em que tive o privilégio de usufruir a terna amizade e o companheirismo de um homem como aquele, vejo que só me sobram cinzas e noites de escuridão e enfado. Desde o dia em que o perdi, simplesmente me arrasto pela vida. Alguns anos depois, em 1568, foi a vez de se despedir do seu pai, que perdeu a batalha contra uma doença nos rins. Mais tarde, ele deu adeus ao seu irmão mais novo, em um trágico acidente com uma bola de tênis. Mas as tragédias não pararam por aí. Dos 6 filhos que teve, apenas uma sobreviveu. A morte dos outros 5 filhos, ainda na infância, fez ele olhar para a finitude de uma forma única. Após perder todas as pessoas que amava, Montaigne abraçou a filosofia como uma amiga que o ensinava a morrer. Para ele, filosofar é aprender a morrer. Esse pensamento pode parecer pessimista e melancólico, mas na verdade é um convite importante para todos nós. Ele acreditava que precisamos estar preparados para a morte, nos antecipar sua chegada e olhar para ela sem medo. O medo da morte é uma barreira para uma vida boa e tranquila. Quem se desespera ao pensar na morte acabará tendo uma vida miserável. A morte é o objeto de nossa caminhada, é o objeto necessário de nossa mira. Se ela nos assusta, como é possível dar um passo à frente sem temor? Portanto, você deve se acostumar com a ideia de que vai morrer, para que o medo do fim deixe de ser uma barreira para você. Montaigne defende que não há motivos para temer a morte. Não pode ser penoso algo que o é apenas uma vez. Será certo temer por tão longo tempo uma coisa de tão breve duração? No sudoeste da França, no alto de uma colina arborizada, cerca de 50 quilômetros de Bordeaux, encontrava-se um castelo de pedras amarelas e telhado vermelho escuro. Foi neste castelo que, em 1533, nasceu Michel de Montaigne. Proveniente de uma família rica, ele foi formado na mais alta educação de sua época, tendo o latim como seu idioma de formação. Foi prefeito de Bordeaux e amigo do rei da França. Aos 35 anos, ele passou a ser o responsável pela grande propriedade de sua família, mesmo não tendo habilidades para a administração dos negócios e quase sem nenhum conhecimento em agricultura. Mal consigo distinguir meus repolhos de minhas alfaces. Ele preferia passar a maior parte do tempo em sua biblioteca com seus 1000 livros lendo, refletindo e escrevendo. Era ali que ele encontrava a tranquilidade de que precisava, porque a vida real não foi nada fácil para ele. Através dos olhos de Montaigne, podemos aprender a lidar com o medo mais profundo de todos os seres humanos, a morte. Veremos como ele transformou a adversidade em sabedoria e como sua crença de que filosofar é aprender a morrer moldou não apenas seu próprio destino, mas também o pensamento ocidental. Seja bem-vindo à vida e filosofia de Michel de Montaigne, o homem que conviveu com a morte durante todos os dias de sua vida. Montaigne se tornou muito influente no século XVI e ainda é nos dias de hoje. De lá até aqui, a sua maior obra, Os Ensaios, se tornou um clássico da filosofia, e foi a obra que inaugurou esse gênero chamado ensaio. Nesses ensaios, ele escreve sobre aquilo que mais conhecia, ele mesmo. Os livros são quase como um diário, mas um diário escrito por um gênio. E é dessa forma que ele manifesta suas ideias sobre temas variados. Ele questiona, entre muitas coisas, a ideia de que a razão é a grande aliada dos seres humanos em relação aos outros seres. Ele era muito cético em relação a isso. Todos os grandes filósofos, os antigos e os de sua época, defendiam que a razão poderia nos garantir felicidade ou grandeza de espírito. A razão era responsável por controlar nossas paixões e nossos instintos mais selvagens. Ela era vista como um instrumento poderoso para os humanos, quase divino, que oferecia a nós uma supremacia sobre o mundo e até sobre nós mesmos. Cícero,
Um dos grandes filósofos romanos que foi muito importante para a formação de Montaigne era um grande defensor da superioridade da razão na vida dos seres humanos em relação aos outros seres vivos. Não existe nada mais agradável do que a erudição. A cultura nos ensina a piedade, a moderação e a grandeza de espírito. Ela liberta nossa alma e aponta todas as coisas, de todas as categorias. A cultura nos dá acesso a uma vida agradável e feliz. Montaigne manifestou seu ceticismo em relação a essa visão de Cícero da seguinte maneira: na prática, milhares de mulheres humildes que vivem nas aldeias levam uma vida mais tranquila, mais equânime e leal do que ele, Cícero, levou. Cícero, com toda a sua confiança na razão, não percebeu que muitos sábios eram, na verdade, bastante infelizes. Ele também não levou em conta que nós, humanos, estamos sujeitos a dores terríveis, tão intensas que, em nossos piores momentos, podemos até desejar ter nascido como formigas ou tartarugas, criaturas que não sofrem como nós. O próprio Montaigne se impressionou com o tipo de vida de alguns animais. Os animais sabem como resolver seus problemas através do puro instinto. Por exemplo, as cabras conseguem distinguir, em meio a uma infinidade de plantas, as que têm propriedades medicinais na ajuda contra um ferimento. E as tartarugas saem em busca de orégano quando são mordidas por víboras, enquanto os seres humanos são obrigados a recorrer a médicos caros e muitas vezes pouco eficazes para resolver suas dores e problemas. Na época de Montaigne, onde a medicina ainda era precária, eles tinham até algumas receitas bem absurdas. A urina de um lagarto, o excremento de um elefante, o fígado de uma toupeira, sangue extraído da asa direita de um pombo branco e coisas do gênero. A serenidade dos animais em relação aos seres humanos também era notável para Montaigne. Uma vez, o filósofo grego Pirro estava em uma embarcação e uma forte tempestade atingiu o navio. Todos os passageiros entraram em pânico com medo da embarcação naufragar, mas tinha um passageiro que estava calmo e sereno. Era um porco. Sabendo dessa história, Montaigne questionou: qual é a serventia do conhecimento se, por causa dele, perdemos a calma e a paz que certamente desfrutaríamos se não o tivéssemos? E se ele torna nossa condição pior que a do porco de Pirro? Então, para ele, a razão não é tão especial assim quanto para os outros sábios. O ceticismo de Montaigne estava inteiramente ligado ao fato dele desconfiar da própria razão, e de que muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Pense naquelas pessoas que estão sempre em busca de elogios, curtidas e aprovação dos outros. Montaigne via isso como uma forma distorcida de autoestima, o que ele chamava de vaidade. Ele criticava essa necessidade de validação externa, porque acreditava que ela fazia as pessoas perderem o contato com quem realmente eram. Ao basear sua autoestima nas opiniões dos outros, você acaba se afastando da sua própria essência, vivendo uma vida que não é realmente sua. A pior desgraça para nós é desdenhar aquilo que somos. A autoestima verdadeira não é fingir ser invencível, mas sim aceitar e entender suas vulnerabilidades. Sabe aquele momento em que você se sente inseguro sobre algo? Montaigne diria que, ao invés de se esconder atrás de uma máscara de confiança, o melhor caminho é encarar essa insegurança de frente e aprender com ela. Isso é encarar sua autoestima na realidade, e não numa versão idealizada de si mesmo. Pense na sua autoestima como uma conversa constante que você tem consigo mesmo. Para Montaigne, essa conversa deveria ser honesta, sem filtros. Imagine se você pudesse sentar e bater um papo com o seu eu interior, como faria com um amigo íntimo. Montaigne acreditava que, ao fazer isso, você começaria a entender melhor suas emoções, suas motivações e até aqueles pensamentos que você tenta evitar. É como se, ao invés de fugir das partes difíceis do seu ser, você decidisse enfrentá-las, com paixão e curiosidade. Ele nos convida a sermos amigos de nós mesmos, a acolher nossas imperfeições com a mesma paciência que teríamos com um amigo que está passando por um momento difícil. Agora vamos pensar na importância de se conhecer como uma pessoa completa, sem se perder nas comparações. Montaigne diria que, se você passa a vida tentando se medir pelos padrões dos outros, acaba perdendo a chance de descobrir o que realmente te faz feliz e realizado. É como tentar vestir uma roupa que não foi feita para você. Pode até servir, mas nunca vai te deixar completamente confortável. Ele nos lembra que cada um tem seu próprio caminho, suas próprias lutas, e que a verdadeira autoestima surge quando paramos de nos comparar e começamos a valorizar o que é único em nós. Afinal, se a gente não se valoriza pelo que realmente somos, quem mais fará isso? Mudar de opinião é sinal de fraqueza? Para Montaigne, é claro que não.
O mundo está em constante mudança, e cada experiência é única, visto a inconstância dos acontecimentos. Esperar que as coisas permaneçam como estão e que as experiências se repitam da mesma forma é uma ilusão completa. A filosofia de Montaigne nos alerta para isso. A liberdade para pensar diferente tem tudo a ver com o fato de que nada na vida é repetitivo. Todos os encontros são inéditos, cada momento que passamos agora é um momento que nunca existiu antes. Antes de comer, sou uma pessoa. Depois de uma refeição, sinto-me outra bem diferente. As pessoas tendem a seguir padrões pré-estabelecidos pelo contexto social que elas estão inseridas. E quando são enquadradas em padrões pré-definidos, elas perdem a capacidade de pensar de forma independente e criativa, levando à desvalorização dos talentos individuais. Isso pode resultar em uma sociedade que prioriza a conformidade em detrimento da diversidade e originalidade. Mas Montaigne alerta que a verdadeira sabedoria está em considerar sua própria experiência para determinar a melhor maneira de viver, não deixando que os outros imponham suas opiniões. Aprender a ouvir suas sensações e impulsos é essencial para tomar decisões que tragam alegria e evitem tristeza. É importante confiar na própria experiência ao invés de seguir padrões impostos pela sociedade ou por outras pessoas. E isso exige liberdade para pensar diferente do que as pessoas esperam, mesmo que isso seja vista como fraqueza. As tentativas de categorizar o mundo, de colocar tudo sempre dentro de uma caixa, acabam empobrecendo a realidade. A experiência humana não se deixa resumir pelos protocolos que nós criamos para nós mesmos. Para que a vida das pessoas seja mais fácil, elas querem que você seja sempre o mesmo. O aviso de Montaigne é: não deixe isso acontecer. Avalie a sua vida e chegue à sua própria conclusão. Não se deixe aprisionar pelo desejo que as pessoas têm de você ser sempre o mesmo, com as mesmas opiniões sobre tudo. Particularmente, eu acho isso maravilhoso. Várias vezes já me peguei julgando pessoas porque elas começaram a falar coisas que antes eu sabia que elas discordavam, e ficava pensando que aquela pessoa estava errada só porque mudou de opinião. Mas por que eu deveria esperar que a pessoa continuasse sempre pensando a mesma coisa? Graças a Montaigne, eu pude ser menos intolerante e percebi que a pessoa está apenas exercendo a liberdade de pensamento dela. E o mundo não vai acabar por causa disso. Aos 38 anos, após perder seu pai, 5 filhos, seu irmão mais novo e seu melhor amigo, Montaigne saiu de seu trabalho na prefeitura e foi viver em seu castelo para se dedicar ao pensamento, à leitura e à escrita. Em sua biblioteca circular, no terceiro andar de uma das torres de seu castelo, ele tinha 1000 livros à sua disposição. Ali ele leu todos os clássicos e os discursos de Sócrates, a quem ele tinha grande apreço. Em sua opinião, o homem mais sábio que já existiu. Passar o tempo em sua biblioteca, que tinha citações de clássicos pintados no teto, era um prazer enorme para ele. A leitura me consola em minhas horas de recolhimento. Ela me alivia do peso de uma ociosidade penosa e, a qualquer instante, é capaz de me livrar de companhias maçantes. Só após a sua aposentadoria é que ele começou a escrever o que se transformou nos seus ensaios. Ele foi tão original que acabou criando esse gênero. Escrever sobre si mesmo a partir de temas variados foi algo que mudou a escrita dentro do campo filosófico. Ele criou um gênero que hoje é estabelecido. A partir daquela biblioteca circular, ele passou a escrever sobre si próprio e, a partir de si próprio, ele conseguiu enxergar a condição humana. Cada homem traz em si inteira a forma da condição humana. Levar uma vida sem pensar de forma honesta sobre nossos medos, nossas angústias, sem refletir sobre os acontecimentos do cotidiano que afetam a todos, pode acabar nos afastando de nós mesmos. Montaigne, através dos seus ensaios, nos ensinou que refletir e escrever sobre os nossos pensamentos nos ajuda a encarar a vida de um jeito melhor. Ele nos ensina a ser mais tolerantes, ao respeitar a opinião dos outros. Nos convida a ser mais autênticos e a ter mais autoestima. Seguir nosso próprio instinto ao invés de se curvar para a sociedade. Seguir o próprio caminho, mudar de opinião, respeitar a opinião dos outros e muitas outras coisas. Vendo de fora, Montaigne parece ter vivido uma vida amaldiçoada, perdendo quase todos os filhos, o seu melhor amigo e o seu pai. Mas isso não fez com que ele desistisse da vida. Ao invés disso, ele criou uma grande obra.